E eu queria fazer uma rodada aqui com todo mundo que está participando, presencial e online, algumas reflexões a respeito de possíveis futuros. Começando por você, que eu acho que você já deu uma boa visão do que pode acontecer, o que você, Paulo Muniz, acredita para um futuro do nosso mundo a partir de todas essas tecnologias que estão acontecendo? Que mundo que para você se desenha, que não que vá acontecer, mas que é possível para acontecer e que você vai dar os teus 2 cents para que ele aconteça? Olha, a gente está num processo de bifurcações, né? Toda nova grande nova tecnologia, tecnologias disruptivas que vão definir a infraestrutura da sociedade, ela precisa ser pensada no início dela, o tipo de modelo que a gente vai seguir. Me preocupa muito os modelos que a gente está escolhendo hoje, muito em partes por conta da corrida da IA. É uma corrida, querendo ou não, armamentista. A gente está falando sobre soberania, a gente tem 2 grandes players, a gente tem a China, a gente tem os Estados Unidos e a Europa ali como uma coadjuvante, mas também está dentro do jogo ainda, na minha visão. Mas é justamente essa urgência que impede a gente de parar para pensar o que a gente quer com essa tecnologia num tempo hábil. Eu não acho que o aceleracionismo que nós estamos vivendo hoje está nos permitindo pensar sobre esses fundamentos. Se eu pudesse pensar no que eu gostaria que ocorresse em termos de futuros possíveis, seria um futuro em que nós conseguíssemos realmente nos hibridizar com a IA, no sentido de potencializar as nossas funções cognitivas, porque eu acho que o grande problema ético da IA, de vários, mas um que me chama bastante atenção, é o problema da caixa preta, é a falta de explicabilidade dela, como que a gente garante a segurança dessa tecnologia que está sendo criada, de que ela não vá se voltar contra nós. Alguns teóricos e alguns gurus da IA, eles vão para um outro caminho, eles acham que não é por aí, não há a possibilidade razoável dessas IA se voltarem contra nós, porque, segundo eles, elas não pensam de fato, elas não são máquinas verdadeiramente pensantes. Mas aí a gente entra num processo muito filosófico. Mas o que eu quero para a IA? Para a gente, aliás. O que eu quero para a gente, para o futuro humano? Que a gente tenha mais liberdade de poder construir o nosso futuro em função única e exclusivamente de paixões e não de necessidades. Quando a gente pensa sobre a questão do futuro do trabalho, visualizar um futuro em que não ocorra emprego, mas que todos consigam utilizar o seu tempo livre para fazer, para deslocar o centro de gravidade que a sociedade moderna ocidental colocou no trabalho como a função predominantemente para a busca da felicidade, deslocar esse centro de gravitação do trabalho e resgatarmos outros processos das nossas vidas de produção de identidade, de existência, para áreas que estão sendo marginalizadas por conta do aceleracionismo e da construção de pensamento que está muito voltado no centro do trabalho. Acho que esse seria o futuro que eu gostaria de enxergar, em que as pessoas elas possam se dedicar a atividades de paixão mesmo, não por necessidades financeiras ou por questões pragmáticas, mas por questões individuais. Excelente, meu querido. Eu vou voltar a bola para a nossa convidada especial, a Tiene. Tiene, todo mundo aqui vai falar agora em 2 minutinhos o que é o futuro que você acredita que você vai dar os 2 cents para você trabalhar, para que ele aconteça. Muito rápido aqui, Renato. Então, assim, pensando hoje que as PMEs representam 97% do trabalho hoje no Brasil, a minha expectativa é que todos tenham um futuro próximo, que todos tenham acesso aí, letramento e democratização, que as pequenas e médias consigam competir com as grandes de uma forma mais justa. É isso que eu espero que a gente consiga trazer cada vez mais aí, levar o Brasil para a primeira divisão aí, com acesso e democratização da IA. Tiene, falhou um pouquinho, você falou a questão de democratização, de letramento, mas repete aí, por favor.
que todas as nossas PMEs aí, que representam 97% dos negócios no Brasil hoje, tenham acesso e letramento, democratização, que a IA proporcione isso, que elas possam competir aí de igual com as pequenas e grandes, né? Com o mundo corporativo, com as grandes empresas, que tenham o mesmo peso, que tenham cada vez mais acesso. Excelente. PMEs, pequenas e médias empresas, colocando aqui na legenda. Muito bom, excelente, porque é isso mesmo, elas que movimentam o país. Rick, a tua visão. Bom, pessoal, eu confesso que eu tenho mais medo dos homens que dominam as IAs do que as IAs dominarem os homens, né? Eu acho que eu tenho mais medo desse tecnofeudalismo que se desenha aí, de poucos dominarem toda a tecnologia, e concordo com o Paulo, é uma corrida armamentista no final do dia, né? E toda semana, né, virou até piada, hoje essa é a nova IA, melhor do que todas. Então, esse é meu medo, mas eu acho que a humanidade sempre soube com criatividade e perseverança vencer tudo, né? Então, eu acho que é nos unirmos para que a democratização, o acesso às tecnologias tenham esse contraponto, porque, infelizmente, o que eu vejo é essa corrida cada vez mais rápida para ter cada vez a melhor e maior IA. E como o Paulo bem disse, não estamos pensando, estamos só reagindo a tudo. Muito bom. Rafael Veloso, a sua visão de mundo para os próximos anos e o que você vai colaborar para ele se realizar. Como bom cavaleiro do caos, tá ruim o negócio, hein? Mas eu acredito que realmente a gente vai ver muito ainda conflito sobre a questão das IAs aí, entre esses dois players que vocês já comentaram. Tem a questão também da infraestrutura para essas IAs, questão dos chips, né, dos data centers, aí vamos ver quanto que os governos como China e como Estados Unidos vai querer botar dinheiro para poder ter isso daí. Aí, antes disso, tem a questão dos minérios, né, das terras raras, que você pega esse material para poder construir os chips. Então, a gente vê a China com 70% das reservas, né, globais dessas terras raras. Estados Unidos começa a sentar e fala, beleza, então vou parar de exportar para vocês. Não só de ter 70% em território, né, de 60%, 60%, né, das reservas de lá. Eles processam quase 90% desses minérios, né? Isso daí é matéria-prima para eu construir os chips. A gente sabe que os chips abaixo de 8 nanômetros, que são os de alta capacidade, é feito lá na TSMC, que é em Taiwan, e China toda hora está falando que vai invadir. Então, vai ser uma briga assim, bem desleal. A parte de design e tecnologia é feita nos Estados Unidos, mas quem fabrica, quem está fazendo hardware é lá na China. Então, vai ser uma briga boa aí sobre essa questão de tecnologia. No outro ponto também que eu vejo avançando, independe de esquerda ou direita, os dois estão fazendo isso de alguma forma, tá? Acesso à internet, eles vão querer botar biometria em prol da segurança. É claro que a inteligência consegue buscar quem faz coisa errada. Eles vão falar que tem que ter biometria, controle de rede social. Então, se você começa a levantar muita bola ali, daqui a pouco tiram o teu perfil, te bloqueia. Isso eu estou vendo o avanço de todos os lados aí nos governos aí de todos os países. O futuro é caos. Eu pedi para você resumir, você está desenhando caos. Eu estou no caos, cara. Eu acho que vai ter muito controle de governo, estou ficando preocupado com a questão de dinheiro digital. Eu estou ficando preocupado. Estou ficando preocupado aí com o que avança aí, tanto esquerda quanto direita. Os dois estão, de certa forma, convergindo para esse caos, para esse controle aí, que estou ficando preocupado aí. Vai ser um futuro com muita tecnologia, mas, infelizmente, com muito controle. E eu estou preocupado também com essa questão da renda universal. O tio Elon anda falando bastante, fala que só vai trabalhar quem quer. Ele está com um plano de ter 1 bilhão de robôs em uma população global de 8 bilhões, ele quer meter 8 bilhões de robôs aí para estar fazendo bastante trabalho. Então, se o trabalho for só uma opção e você depender de uma renda universal, você não vai poder falar muita coisa, porque, né, quem paga a conta são eles, então a gente vai ter que ficar quietinho. Então, isso levanta muita preocupação aí. Boa. Gui? 1 minuto. O futuro que você vê e os teus 2 cents para que ele aconteça. Aqui no Brasil? Bom, galera, rapidinho todo mundo, vai. Eu vejo que o Brasil tem muita coisa boa e tem muita iniciativa em todas as áreas. O que a gente precisa fazer é que essas iniciativas tenham impacto. Então, seja na educação, seja na saúde, tudo isso. E isso passa, infelizmente, pela política.
E a política só está aí porque nós elegemos, porque nós queremos. Quem está lá. E o que mais a gente precisa é ter memória e pensamento crítico para poder fazer isso. Tem muita coisa que a gente acaba pedindo para que não aconteça em relação, por exemplo, seja desmatamento na Amazônia, ou seja, não construir um prédio numa área residencial na cidade, mas tudo isso passa depois que você deu poder para alguém. Então você tem que pensar muito bem em quem você vai dar esse poder para poder tomar essas decisões. Infelizmente, estava falando com uma pessoa que trabalha com educação ontem, que ela vende para o poder público, para escolas públicas. 50% do valor da venda é para acontecer a venda. Então, isso é o nosso Brasil. Custo oculto? O custo oculto. Então, ela já está no preço do produto. E isso independente do produto dela. Imagina todo o restante que também acontece, né, de verba que a gente tem. Então, ter melhores gestores vai fazer com que o Brasil possa ter melhores resultados. Eu trabalho com comunidades de bairro, né, e também me relaciono com a prefeitura. Então, isso, para mim, além da educação, é essa cidadania extremamente importante, porque as coisas podem piorar bastante e se a gente não tiver o mínimo que a gente precisa de educação, segurança e saúde. Boa. Uma voz feminina, Nay. Eu espero que no futuro o senso de comunidade seja cada vez mais fortalecido pela tecnologia, sabe? Que a gente consiga usar a tecnologia para revivar esse senso de comunidade, onde a gente construa mais soluções positivas, tanto no privado como no público, em todas as áreas, com transparência. E eu acho que é papel nosso, individual, buscar esse senso também. Porque muitas vezes a gente terceiriza, inclusive agora com as inteligências artificiais, para a tecnologia, né? Então, acho que a gente tem que pôr um pouco no colo e ver qual é o nosso papel e como que a gente pode colaborar com esse senso de comunidade para fazer o mundo todo crescer e ser um pouco melhor. Eu acredito também na questão da sociedade civil dentro do nosso país liderando os movimentos. Ju, sua visão, independente de política, do que for, o que você acredita no futuro e o que você vai dar aos teus 2 centros de colaboração para ele acontecer? Bom, hoje eu acredito muito que a tecnologia seja um meio para tornar as coisas melhores, né? E acho que boa parte dessa tecnologia ainda é mal compreendida. Acredito muito que as pessoas têm que estudar mais, entender como funcionam algumas coisas. Acredito muito que boa parte dos avanços vai gerar em torno de custódia, sim. Custódia digital, as pessoas serem mais responsáveis, a gente ter melhor governança. Isso precisa de novos sistemas, isso não vai acontecer nessa internet, na atual, mas é uma internet diferente, ou uma internet nova, né? E aí vai para o caminho da Web3, com certeza. Acredito se as Big Techs deixarem. Se deixarem, não, mas não, acho que não, porque eles não vão deixar, mas vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer não é top-down, é bottom-up. Né? Boa. Então é sociedade, comunidades. Isso, se está na mão das pessoas, as pessoas conseguem, puxar isso, né? E aí elas sendo responsáveis, elas têm o poder, né? E a partir desse momento, os meus 2 centavos cara, eu já estou testando, eu vou testar, eu vou botar na mão das pessoas, a gente vai usar e legal, quer fazer parte? Faz, não quer? Não enche o saco. Eu não preciso te convencer a usar a tecnologia. A tecnologia está aí, você usa se você quiser, né? E é isso. Boa. Eu vou pedir para trocarem as cadeiras aí. Tem surpresa super especial nesse final de gravação. Filipão, a sua visão. Cara, minha visão é que a gente tem que questionar mais. A gente tem que discutir o porquê mais das coisas da evolução tecnológica, da evolução, voltar à humanidade. A gente refletir mais sobre o nosso papel como humanos e aí essa conexão como um todo. E acho que o meu sense está em a gente considerar
cada ser humano, cada CPF como único, que não acontece, infelizmente, em termos governamentais e em termos públicos de uma forma ampla. Então, quando você vê os programas, tem programa para habitação, programa para educação, programa para saúde, mas que não se conversa, como se o CPF ele não fosse único. Então, o que eu acredito que a gente precisa, de fato, integrar, e a tecnologia ela vem para suportar isso de uma forma ampla, mas também considerando essa redução das desigualdades e de oportunidades para esses menos favorecidos, porque senão não dá para a gente pensar num desenvolvimento humano só dentro da nossa bolha. Eu acho que quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente sai da nossa caixa, a gente começa a entender um outro mundo que às vezes não está tão próximo daquilo que a gente vive, né, da nossa vizinhança. Boa. Carol. E Jana... A Jana vai ficar por último fechamento. É a cereja do bolo do episódio 200. Como eu vejo esse futuro e como eu quero colaborar, né? Como eu espero colaborar. Vou contar de uma forma prática um caso. Uma coordenadora de RH queria muito, há muito tempo, seus dashboards, os seus gráficos, explicar para a TI o que ela queria fazer e não conseguia. Então ela sentou, ela fez isso com tecnologia Vibe Code, ela conseguiu, ela mostrou, cara, ela se emocionou, ela quase chorou. E eu quase chorei junto. Então é um caso real. Fui lá no MBA de uma faculdade aqui em São Paulo, inclusive agradeço a Aninha, né, porque foi uma conexão ali que nós fizemos essa aula juntas. A Aninha me procurou com o olho cheio assim, disse, cara, a coordenadora de RH tá apaixonada. Parece simples, tá? Para quem lida com tecnologia, para quem tá aqui, pode parecer assim, que bobo. Mas eu vou compactuar com a Tiene para dizer assim, o futuro eu vejo democratizado. Então, era uma coordenadora de RH que não tinha condição de fazer isso antes. Ela olhou uma dashboard cheia de indicadores de RH que ela mesma fez. Óbvio que, para uma grande escala, para uma grande corporação, precisa de segurança, precisa de arquitetura, precisa... Óbvio, gente, ninguém aqui está vendendo, né, uma ilusão. Mas o que eu estou querendo dizer é que ver esse brilho no olhar das pessoas, entendendo que é possível fazer sim, isso encanta. E como eu colaboro, eu digo que eu sou uma tradutora. Tudo isso que a gente está falando, muita gente não entende. Então, como tirar do chão e fazer com que as pessoas entendam, né? Eu até brinco que nem inglês nos meus conteúdos eu uso para que fique mais próximo. Então, eu quero ser uma tradutora e eu sou incansável nisso. A gente falou sobre as PMEs, obrigada pelo dado, Tiene, sobre 97%, né, CPMEs. Então, varejo brasileiro, o agro, saúde, pequenas e médias empresas. Eu vou ser incansável em traduzir e mostrar que é possível ter, sim, inteligência artificial nelas enquanto eu tiver fôlego. Uau! Os Charles ficaram pressionados agora. Charles Schweitzer. Não, mas eu acredito muito nisso também, nessa visão que a Carol trouxe. A gente está numa semana aqui que está sendo pautada pelo fato de termos uma brasileira que era bailarina do Bolshoi, que foi estudar no MIT e agora se tornou a nova bilionária sensação aqui do país, como um exemplo de que, enfim, a gente tem oportunidades, sim, de construir isso de forma descentralizada, de pequenas e médias empresas, como a Carol falou, chegarem no sucesso, etc. Então, eu acho que a gente tem que parar de ter o medo de usar as novas tecnologias, a gente se jogar sobre elas de fato e esperar que a gente consiga chegar no sucesso. Agora, um ponto que eu acho importantíssimo, e eu fui, de uma certa forma, vítima neste ano sobre isso, eu espero que no futuro a gente tenha menos interferência em regulação e regulamentação por parte do governo e que a gente, como sociedade civil, possa se reorganizar em torno desses assuntos mais novos, porque, de uma certa forma, somos nós que estamos ali na linha de frente, ou como emprego, ou como geradores de emprego, como geradores de riqueza, e talvez a gente possa participar mais desse tipo de discussão e ser menos vítima de uma regulação, de uma regulamentação imposta simplesmente pelo governo, pelo que ele acredita que seja melhor para todo mundo. O Gui trouxe a questão aqui também de governos, de negócios, de custos ocultos. O Charles está trazendo outra visão. A gente trouxe aqui a necessidade de, no futuro, os governos tomarem uma ação. Se falou muito de China, que eles têm
um processo totalmente de gestão de governo, que a gente não sabe se esse é o ideal, mas para ele está dando certo. O que a gente sabe é que o nosso aqui tem muito a melhorar, e esses são casos importantíssimos que estão comprovando isso. E a gente sabe, quem está nos seguindo, que ano que vem é ano de eleições. Então não é direita, não é esquerda, não é centro. Entendam nas pessoas que vocês estão votando, olhem para o histórico dessas pessoas. Vejam se essas pessoas realmente construíram alguma coisa. E não é fake news, que elas podem fazer um projeto que ajudar o nosso país a ir para frente. Charles Betito. Não é fake news. Não, eu só... Ah, Felipe. Mas o que o Renato gosta, falei que eu gosto aqui, parece do Rambo 2. Não, mas é o que você está falando é o que eu penso. A gente tem que participar do governo, na verdade, né? Tem que parar de querer ficar lutando contra e começar a exigir mais e, de fato, participar. Eu acho que e participar não é só na eleição, né? Que essa é a grande armadilha da democracia, que eu acho que já está. Eu nem posso, eu tenho uma visão mais radical, né? Nem acho que tem tanta democracia aqui assim, né? Mas e também eu não quero começar a fazer polêmica demais a política. Mas eu acho que a gente tem que participar mais, não dá mais para a gente ficar à mercê de governo, de taxação, de regulamentação, do jeito que eles querem. Eles não têm plano de Brasil nenhum. Então, quem tem um pouco de instrução, a gente precisa começar a agir. E, de novo, sair daquelas velhas falácias que a gente ouve desde criança, né? A voz do povo é a voz de Deus. Infelizmente, o nosso povo não sabe votar. Infelizmente, o nosso povo precisa de muita educação. Infelizmente, o nosso povo ele é enganado por oligarquias de muito tempo, que compra voto, que é a questão das emendas que eu já falei aqui. Então, assim, enfim, a gente precisa começar a agir e, de novo, ter um plano de futuro para esse país, porque, pelo amor de Deus, né? Estamos ficando para trás. Excelente. A gente está chegando para o finalzinho e que surpresa agradável. O trânsito de São Paulo permitiu. Que surpresa agradável. A Jana estava, para começar, ela não é de São Paulo, ela mora no interior. E ela estava para um evento, serendipidade total, né? No mesmo dia que a gente está fazendo nosso episódio 200. A Jana é a nossa especialista em agro e ESG, ela sempre tem muito conteúdo. Bom, primeiro, é muito bom você estar com a gente, e a gente está reunido aqui nesse episódio 200. E eu queria, Jana, além de agradecer a sua amizade e você estar com a gente, que você desse a sua visão de futuro e como você pode estar dando os 200 para chegar lá. Interessante, assim, primeiro, gente, muito bom estar aqui, assim, eu achei que não ia dar, né, que bom que o trânsito de São Paulo tentou, mas não conseguiu me impedir. É interessante, porque eu venho de uma semana que eu estou com uma delegação de estrangeiros de 7 países, né, então a minha missão, né, é mostrar um pouco do que a agricultura brasileira está fazendo em termos de tecnologia, de sustentabilidade, de inclusão. E é muito interessante a gente ver como é a percepção de fora do Brasil, a gente falando em país, né? Falando, no caso, agricultura, a percepção que se tem de fora do país, e quando você mostra o que se tem em termos de instituições, em termos de institutos de pesquisa, em termos de empresas, em termos de ecossistema, como eles se impressionam. E isso é muito importante. Eu falo, então, minha fala hoje, eu sempre falo, né? Eu sempre trago nas minhas falas a importância da gente entender que aqui no Brasil tem coisas boas que precisam ser multiplicadas, que precisam ser mostradas. Não é só lá fora que faz bem, né? A gente tem muita coisa boa aqui. Então, o que eu traria o que de bom a gente tem no Brasil, o que a gente pode mostrar e o que isso pode mudar a vida das pessoas, né? Eu vejo na agricultura, muito se fala em agricultura 4, 5.0, conectividade, robótica, automação, IA, quando muitas vezes o produtor rural ele não tem acesso a um WhatsApp, né? Então, assim, é isso. Então, como a tecnologia, ela tem que ser acessível e inclusiva. E aí eu trago, o governo ele tem um papel de habilitador por meio de políticas públicas,
Isso é importantíssimo, as políticas públicas elas precisam existir. E, por outro lado, o mercado é importante porque é ele que movimenta. Então, como a gente pode tirar o melhor desses dois mundos? E aí eu vou puxar também a sardinha para o meu lado, como a ciência também, ela traz essa base, porque quando a gente fala em futuro, quando a gente fala para frente, é com ciência, é com tecnologia que a gente faz essa ponte, né? Porque a inovação, ela só é inovação quando ela é adotada, senão ela é conhecimento, senão ela é uma boa ideia. Então, esse trabalho da gente trazer essa informação para o público do que está acontecendo aí é importantíssimo para mostrar que a inovação ela precisa chegar, né? As pessoas precisam conhecer para adotar e, de fato, ela passar de ciência ou de tecnologia para a inovação, para mudar e impactar a vida das pessoas. Então, é isso, meus 2% de contribuição. É tudo isso. E muito bom estar aqui com vocês, Trends News pessoal. dos